Agora eu preciso fazer o advogado diabo. Vamos lá. A gente, por exemplo, virou especialista em pegar texto criado com o ChatGPT. A Bruna fala assim, putz, veio jornada incrível, eu já sei que foi criado no ChatGPT. E já existem softwares com inteligência artificial para mascarar isso. Pois é. E aí você pega um texto do ChatGPT, joga na outra, ela fica mais humanizada. É um absurdo, mas tem. Então, tipo assim, a gente já... E aí é muito louco, porque esse é um ponto, né? Então, assim, não adianta você usar não adianta usar sem curadoria, não adianta usar indiscriminadamente, não adianta usar... Questões éticas muito grandes estão envolvidas, né? Então, por exemplo... O uso na área, por exemplo, do exemplo que eu dei de um agente que simula ser um psicólogo. Isso tem que ser usado extremamente para teste. Com cuidado. Eu não vou vender, não vou falar que isso aqui é uma psicóloga de verdade. Imagina se sai algo errado ali e você acaba influenciando na vida de alguém. Então, assim, questões éticas, é isso que eu queria levantar. Porque, sempre assim, são um problema, né? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo a gente aqui e fala assim, então agora no limits, né? Não é. Muito terra de... Porque, não sei se você viu, até hoje me mandaram, eu recebi o link de um caso de duas crianças, duas meninas num colégio na Barra da Tijuca, se eu não me engano, no Rio, que os amiguinhos usaram um software que eu nem sabia que existia, usando inteligência artificial, que, tipo, você sobe, faz download, upload da foto da criança, e aí o software tira a roupa da criança, modo de falar, né? E aí, aquilo viralizou nos grupos de WhatsApp, cyberbullying, né? E aí, o psicólogo tava falando, gente, cuidado, abandono... Aí, né, voltando às questões de abandono digital, de cyberbullying, de tomar cuidado, porque são softwares que estão no Google, a gente não tá falando de Deep Web, a gente não tá falando questões, né? Então, e tá ao alcance, às vezes, de pedófilo, né? Enfim. Então, a inteligência artificial, como qualquer ferramenta... pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Né? Mesma coisa o WhatsApp. Você pode usar o telefone para chamar uma ambulância, você pode usar o telefone, né, para comprar droga. Sei lá, né? Então, assim, quais são os limites? Exatamente éticos, o que você falou, né? É o que eu iria comentar. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Você deu alguns exemplos, vou te dar outro exemplo. A faquinha pode ser usada para cortar a sua carne enquanto você come, ou pode ser usada errado para matar alguém. Sim. É uma ferramenta. Mas exemplos práticos, como dizem, assim, né, a do ferramenta, que não fazer, ela sozinha sabe? não faz. Agora, por exemplo, Porque eu vou te dar um exemplo antiético de conteúdo, sim, por exemplo. Existem muitas soluções hoje disponíveis no mercado, principalmente com foco ou produção artística ou vendas, de clonar uma imagem. Então, é isso que eu ia te falar, por exemplo. E aí você coloca essa imagem, ela vai renderizar como se fosse um vídeo. Uhum. Ou pegar um vídeo de alguma pessoa e depois aquilo ali você pode colocar essa pessoa atuando com uma outra realidade, um outro vídeo. Uhum. Você pode clonar a voz da pessoa e colocar essa pessoa aí, falando direito de naquele imagem. vídeo. Então, é isso que eu queria entrar. Muito pior. A questão de direito de imagem, para vocês tomarem cuidado, porque a gente está falando assim, putz, a gente tem software, né, hoje em dia, de clonagem de voz, de clonagem de imagem, né, de você gerar vídeo por meio de fotos, você sobe as fotos de alguém e, você faz o vídeo com a pessoa. Tá bom, mas e o direito de imagem da pessoa? Tem um case casos recentes que têm acontecido. Recente, com o ator Antônio Fagundes. Olá. Pegaram um vídeo dele de uma peça publicitária e fizeram, através do uso de algumas ferramentas de inteligência artificial, ele falando como se fosse conscientizar para o Novembro Azul, para o exame masculino, né, do câncer de próstata. Só que de uma forma totalmente absurda, as palavras e a forma que ele estava falando. E
eu sou bem sincero para você. Para algumas pessoas, a gente vive em determinadas bolhas. Então, para algumas bolhas, você acha que todo mundo sabe o que é inteligência artificial. Mas para muita gente que para não mais de distingue... 90% da população vai achar, cara, que absurdo o Antônio Fagundes fazer um vídeo desse. A tia do WhatsApp. Exato, exatamente. A gente eu precisa nunca lembrar... mais vou ver uma novela com esse ator. A gente precisa lembrar que a gente vive no país das fake news, onde a gente teve um raio de uma CPI de fake news, porque existem robôs que criaram, né? A gente teve várias questões eleitorais, né? Que, né, onde... Cara, assim... No fim do dia, a gente tem vídeos... Putz, teve caso de gente que foi já, assim... quase Black Mirror, né, aqui. Mas, assim, exato. Teve casos no interior de gente que foi morta por causa de vídeo, que foi parar na internet, editado. Imagina se você pega um negócio criado com inteligência artificial. Já que a gente está falando disso e das questões éticas... A questão ética, acho que ela não tem que se prender à ferramenta, porque isso é uma ferramenta. Sim. E entendermos também como parar a evolução. Isso é a evolução, né? É a modernidade. Nossa. Modernidade. Enrolei a minha língua, desculpa. Não, mas eu estou pensando aqui, como eu paro essa evolução da tecnologia de uma forma... de tentar frear os usos antiéticos, mas sem parar o avanço. Eu estava vendo esses dias uma greve dos atores de Hollywood. Sim, por causa da IA. Porque com a inteligência artificial, dependendo do contrato que ele já está assinando hoje com algumas produtoras de filme, ele dá o uso... dá o direito de uso da imagem e da voz dele para serem criados personagens virtuais usando inteligência artificial. Ou seja, eu não preciso mais contratar o ator e pagar para o ator. Não preciso nem de um set de filmagem, né? Porque você economiza com set de filmagem, você economiza com diária, com diária de equipe. Então, veja, e aí que é isso que eu estou questionando. A gente deve parar isso e proibir o uso disso? A regulação vai ter que vir de outras formas, como, né? Como regular de uma forma... Não tem como parar. O lance é que, assim, esse é o a regra é o que dizia, por exemplo, esse vídeo que eu te falei do caso das meninas, né? Das crianças que sofreram esse episódio. O que esse cara dizia no vídeo tá faltando educação de base, né? Que é o respeito, que é a empatia... Que você não... Porque a ferramenta está aí, Mas né? você sabe, por exemplo, olha só que interessante. Qual é a ferramenta mais eficiente para identificar um conteúdo que está denegrindo a imagem de alguém, fazendo apologia à violência, à criminalidade, a preconceito ou a tecnologia a pedofilia? deixa rastros, né? Sabe qual é a tecnologia mais eficiente para isso? Qual? A inteligência artificial. Olha que legal. Não sabia disso. Exatamente. Por quê? Porque é extremamente fácil, com inteligência artificial, eu identificar um texto, uma imagem, um vídeo e saber o que está acontecendo ali e se aquilo ali fere alguma lei ou se aquilo ali fere algum valor primordial que foi dado. Entendi. Tanto que a maioria das ferramentas, a Rosana tem isso inclusive, o ChatGPT tem isso inclusive, ele tem uma camada de moderação de conteúdo. Então, você não vai conseguir criar um agente da Rosana, se alguém está com essa ideia maluca, para ela vender droga para você, não. Não vai conseguir. Tá? Ou falar coisas que não deveria, que são consideradas... Tem que ter, né? Exato. Vocês têm que ter essa barreira de segurança. Exato. Então... hoje em dia, a quantidade principalmente na parte de pedofilia, de imagens, de conteúdos que são identificados... Por meio de inteligência artificial. Que legal, não sabia. Inteligência artificial. Que legal, não sabia. Então, a própria ferramenta identifica conteúdos inapropriados.
Só que algumas ferramentas você ainda consegue contornar de alguma forma. Uhum. Então, eu acho que é mais esse o caminho, Dani. Uhum. Eu não vou Tomar cuidado com Eu não o vou uso da ferramenta, né? proibir o uso dessa Sim. solução, Não, mas não tem como parar. É uma evolução né? que não tem como parar, que vai Exato, acontecer. mas o que eu tenho Mas eu aqui- acho que tem que ficar essa mensagem aqui de Sim. que, putz, legal, que nem você falou, na nossa empresa a gente usa para tudo, revolucionou várias áreas, mas tem que ser usado com sabedoria. Eu, por né? exemplo... Por exemplo, na área de conteúdo, não dá para você sair usando, Sim. clonando, criando avatar em cima da imagem de quem você não sabe, Eu vi... né? Ferindo ferindo o uso de direito de imagem de outras pessoas e é faroeste, né? Não é... Terra sem lei, Eu por vi exemplo. recentemente, não vou citar aqui, mas clonaram a voz de um médico muito famoso e encaminhando um áudio via WhatsApp para tentar Olha aí. vender um produto como se fosse aquele médico que estivesse indicando. Ai, meu Deus do céu. É o problema. Não, e depois a pessoa é processada, não sabe por quê, né? Exato. Quer dar desperto. Exatamente. Isso a gente vê os usos... Casos, né, acontecendo. Vários tipos de casos absurdos ali, onde a gente tem... E eu percebo assim, infelizmente, o Brasil tem uma cultura, tem uma forma de ser mais particular. Eu tenho medo do que serão as jeitinho próximas brasileiro. eleições. Não, eu não quero nem pensar nisso. Não, pelo amor de Deus, não vamos entrar nisso ainda, não. Mas eu falo Daí sobre a gente o uso, volta para conversar sobre isso, quem sabe. O uso das inteligências artificiais na produção de áudios, de vídeos. Sim. Muito mais do que texto Uhum. ou uma notícia fake, de imagens. E o quanto isso será explorado e como coibir esse uso. Ou se nós, daqui um dia, teremos a CPI do ChatGPT, por exemplo. Ah, mas certeza. Então, eu tô um pouco receioso com o que Não, está por vir. eu oro que a gente consiga regular melhor esse negócio antes de chegar lá. Porque o lance é que esse negócio de... não tem que regular. Telegram tem que ser aberto. Não tem que passar para o governo. Porque o lindo é tudo não ser regulado. Não, gente. Tem que ter regulamentação. Porque se não tiver regulamentação, acontece esse tipo de coisa que aconteceu nesse caso que eu acabei de citar. Tem que ter regulamentação. Não dá para ser uma empresa lá, sei lá onde, na Rússia, que os caras não respondem por nada e passa por isso, porque infelizmente esse tipo de coisa, por exemplo, tem que ter alguém que responda judicialmente por isso. A anarquia total em relação à regulação, ou seja, tá liberado, pode fazer tudo o que quiser, a gente percebe que o uso desse tipo de ferramenta ele vai ser muito mais nocivo Exato. do que benéfico para a população em geral. Então, como a gente focar de uma forma onde eu vou usar de uma forma onde vai gerar benefício e coibir o uso indevido. E aí é um desafio grande. Não vejo outra forma a não ser a gente colocar em audiências públicas com pessoas altamente preparadas tecnicamente, mas também com todos os setores, setor legislativo, judiciário, a população em geral, técnicos preparados para falar ali realmente com a autoridade e chegar em um meio termo, né? Mas se não for feito dessa forma, ou vai beneficiar demais ou vai coibir demais e sempre vai ter alguém que vai sair perdendo. É isso aí.